Mano, e o que falar do final de Boku no Hero? Pra quem lembra, quando saiu o mangá, ele foi muito criticado, mas muito criticado mesmo, ao ponto que qualquer vídeo que você vê em qualquer plataforma era simplesmente falando mal. E de fato, quando você vê o anime e você vê o mangá, a interpretação é muito diferente, porque o mangá você precisa muito de imaginação, você tem que ver muito além. No anime você tem toda aquela parada visual, você tem uma animação que, vamos falar a verdade, foi muito boa, e uma trilha sonora que sempre faz você arrepiar. Essa é a magia do anime, quando você mistura a animação, a trilha sonora, mais a ambientação das vozes, dos personagens gritando, você sente outra interpretação, você sente a emoção que aquela cena precisa passar. E cara, o primeiro Smash e o último é simplesmente de arrepiar. A mesma posição, o mesmo ângulo, aquilo ali foi cinema. Cinema puro, irmãos. Mas o que falar de Boku no Hero? Boku no Hero, ele é um anime de altos e baixos. Pra quem começou acompanhando ele lá pra 2016, viu que ele era um anime com bastante potencial, tanto que muita gente considerava ele o próximo Naruto. Quando Boku no Hero começou, eu achei o ritmo um pouquinho lento, vou ser bem honesto. Porque a primeira temporada muito boa, se eu não tô enganado tem 13 episódios, muito legal. A segunda temporada pra mim era uma das temporadas mais interessantes, porque é a primeira vez que a gente vê o Deku de fato utilizando seu poder, que ele aprende lá com o Gran Torino. Tem o torneio da Wa, né, que é a rinha de crianças que todo anime shonen tem que ter. E eu achei as lutas muito legais, desde o Midoriya versus o Todoroki versus o Bakugou versus a Uraraka, que eu achei incrível. Até aquele momento eu não dava nada pela Uraraka e eu achei que ela bolou um plano muito legal. É uma pena que ela tá enfrentando o Bakugou, que tinha um puta de um preparo, mas eu ainda acho que foi muito bom aquele torneio, acho que torneio interessante demais. E aí a gente vê o Sten, que na minha opinião, nossa, é o melhor personagem de My Hero Academia fácil. Aquele personagem é muito foda. O poder dele é muito foda, que ele lambe o seu sangue e te paralisa. E ele tem uma ideologia muito interessante, porque assim, num mundo onde todos têm poderes, né, praticamente todos na verdade, muita gente acaba se tornando herói. Só que eles se tornam herói por qual motivo? Fama, dinheiro e poder. Eles não estão com motivos bons, eles não querem ajudar os outros, eles querem se auto-beneficiar. E o Sten não concordava com esse plano, ele achava isso errado. Tanto que pra ele fala, eu só vou ser derrotado pelo All Might. Ele tem uma ideologia muito legal. Por isso que na minha opinião, o Sten, ele é um dos melhores personagens da série. Tanto que quando ele aparece nessa última temporada, eu arrepiei de verdade. E aí My Hero Academia vai seguir nesse ritmo. Na terceira temporada, é uma coisa que é bem irônico, que até a galera faz piada, que é a temporada que o Midori aprende que ele pode simplesmente dar um chute nos outros. Tipo assim, o médico chega pra ele e fala, ó, se você continuar utilizando seus braços, uma hora eles vão parar de funcionar. Então o que você vai fazer? Porque ele tava quebrando muitos braços, por causa dos 100% que ele não tinha controle na época. E mesmo com ele mantendo lá uns 5% para manter o corpo inteiro, às vezes ele dava uma desequilibrada emocional e ele ativava o 100 e dava um smash zata. E aí o médico fala isso, né? E aí ele percebe, por que eu não pensei em chutar antes, tá ligado? Eu sei que na verdade é porque ele se inspirava muito no estilo do All Might. O All Might sempre lutava no soco, né? Ele era extremamente fã e ele usou aquele estilo para ele. Ele não pensou em adaptar aquele estilo. Ele simplesmente viu, não, meu ídolo faz isso, eu tenho o poder dele, eu vou fazer isso também. Então eu consigo entender um pouco. Acho paia, mas eu consigo entender. Mas foram 3 temporadas pra aprender a chutar. Até aí, tava no ritmo lento? Tava, mas tava legal. Aí chega a 4ª temporada, que eu acho que, se paia, era uma das melhores na época. Eu acho que ainda perdi um pouquinho na segunda, mas eu ainda acho que ainda tava ali equilibrado. Que teve o Overhaul, que foi muito interessante. A gente viu a Eri, que o poder dela também é bem interessante. Aí chega o Mirio, que é simplesmente foda. O Mirio é um dos melhores personagens também do anime, só perde pro Sten e o Bakugou. Mas o Mirio também é muito interessante. E a gente teve esse drama, né, que era ele perder a individualidade e tal, foi muito interessante. Aí chega a 5ª, aí eles falaram, pra que fazer uma temporada decente, né? Bora acabar aqui, porque a 5ª temporada, irmãos, é um lixo, cara. Desculpa, aquela temporada foi um nojo de assistir. Começa com a turma B contra a turma A. Ninguém se importa com a turma B, ninguém liga pra eles. Você não lembra o nome de 3. Você não lembra o nome de 3 daquela turma. Você só lembra do Monoma porque ele é muito chato. Tirando ele, você não lembra de mais ninguém. Então a turma B era a turma de figurantes. A turma A já tem figurante, tá ligado? Tem personagem ali que não faz porra nenhuma, imagina a turma B. Aí beleza, chegou a 6ª temporada, teve o seu momentinho, teria o Deku Darks, que na minha opinião foi um lixo, mas poderia ter sido um dos melhores arcos da obra, né? E aí tivemos essa última temporada, que na minha opinião foi a melhor disparada. O ritmo dela foi muito legal. Essa ideia deles fazerem menos episódios compensou muito no ritmo da temporada. A animação não tem nem o que falar, ela tá linda. O Bakugou tacando sua última explosão pro Overhaul, fazendo aquela homenagem ao All Might, até o estilo de animação é parecido, cara, é incrível. Nossa, eu quase chorei quando eu vi aquela cena. O Bakugou, quando ele voltou, quando deu aquela explosão, né, que ele supostamente tinha morrido,
Cara, eu arrepiei bruto, viu? Foi muito bom. Uma coisa que eu percebi, pra essa última temporada, eu daria uma nota 10, tá ligado? 9 de 10 se pá, porque às vezes você vê um errinho ou outro, mas no geral, quando a gente vê o Midoriya correndo também, né? Usando as braças do One for All, ele só tem umas fagulhinhas, né? Porque ele já tinha transferido o poder. E a galera, gambare, força, força. Nossa, arrepia demais. Ele, como eu falei, né? No início, ele dando seu último smash no mesmo estilo, na mesma estética do primeiro, foi tipo de arrepiar. Ele dando seu último smash na mesma estética do primeiro foi de arrepiar. Foi muito foda. Então eu acho que My Hero Academia, ele começou bem e aí ele foi decaindo, né? Ele foi decaindo bastante. E aí eles falaram, né? Última temporada, vamos fazer aquela parada legal. Vamos encerrar com chave de ouro. E eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem. Não acabou ainda. Ainda falta 2 ou 3 episódios. Mas o embate já acabou, o trama final já acabou, agora é mais o contexto, né, eles arrumando as vidinhas deles, a luta em si, a guerra acabou. Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, mas eu acredito que muitas coisas, né, obviamente foram mudando de acordo com o tempo. Um exemplo muito interessante sobre isso é o trio principal. Eu não sei quem assistiu o início que lembra, mas no início a gente via muito o contexto da Uraraka, do Ida e do Midoriya. Eu acho que foi planejado inicialmente eles seriam o trio, tá ligado? Sabe aquele trio principal que geralmente é uma mina e 2 mano, tipo Naruto, Sasuke, Sakura, Megumi, Itadori, Nobara e entre outros, né, que geralmente eles fazem esse trio. Até em Pokémon tem isso, Ash, Brock e Misty. Eu sentia muito que eles estavam indo para esse desenvolvimento, tá ligado? Eu sentia muito isso. Só que com o tempo, eu acho que as vendas falaram mais alto. Tipo, eles viram que o Todoroki, o Bakugou, eles estavam chamando mais atenção, eles estavam tendo mais fãs. Então eu acho que o autor foi mudando por talvez pressão, né? Porque muitas vezes o criador não tem tanto controle sobre sua obra. Muitas vezes o dinheiro fala mais alto. Um exemplo muito bom disso foi o próprio Kimetsu. Se você vê o design original do que seria o protagonista, né? Não é o Tanjiro exatamente, mas é outro personagem. Ele é um personagem muito mais frio, é um personagem muito mais sério. Se eu não tô enganado, ele nem teria essas habilidades a mais que o Kimetsu tem, né? As respirações. Pelo menos não o protagonista. E aí você vai ver o Tanjiro é totalmente animado, ele é todo felizinho, ele é outra estética, é totalmente diferente. Ou o Jujutsu Kaisen, que começou com o Yuta, né? O Jujutsu Kaisen original, a ideia era o Yuta ser o protagonista. Só que acabou que não deu certo, mas gostaram muito daquele universo, então o autor pegou o universo, criou o Itadori, criou o Sukuna e começou o Jujutsu Kaisen. Tanto que depois de um tempo chegou o Jujutsu Kaisen 0 pra contar a história do Yuta. Ele foi meio que encaixando alguns personagens. Poucos se mantiveram, acho que foi a Maki, o Panda, Inumaki e Gosho, se não tô enganado, posso estar. Mas foi muito legal. E isso mostra que nem sempre os autores têm 100% de controle sobre sua obra. Depois que a obra fica maior, aí eles conseguem pegar uma coisinha ou outra, eles conseguem puxar algo. Mas eu acho muito disso. Acho que foi por obra da própria editora trocar o trio principal, o que é uma pena, porque eu gosto bastante do Ida, gosto bastante da Uraraka, mas é o Bakugou, né? Então eu vou ficar quieto. E assim, mais alguém tem alguma ressalva sobre My Hero Academia? Porque eu tenho certeza que muita gente, eu já vi muitos comentários da galera falando que dropou na 5ª temporada, que às vezes segurou, foi se arrastando, chegou na sexta e falou, não, acabou pra mim, aqui não dá mais. Tanto que teve muita gente que nem sabia que tava tendo essa temporada atual, pessoa que tinha sido até cancelado por ser tão ruim as temporadas anteriores. Então você que tá aí, que assistiu My Hero Academia, se você realmente gosta, comenta aí o que você acha, comenta, aproveita e fala o personagem favorito. Tipo assim, eu já falei o meu personagem favorito em My Hero Academia é o Bakugou, porque pra mim ele é o personagem que tem o melhor desenvolvimento da obra. Você pega o Midoriya, cara, o Midoriya ele não muda muita coisa. Você pega o Midoriya da primeira temporada, o Midoriya da última, ele continua a mesma ideia, tá ligado? Ele continua na mesma essência. Obviamente ele tá muito mais poderoso. O maluco pegou 7 individualidades. Então, obviamente, ele ficou muito bom. Ele ficou muito overpower pro universo de My Hero, obviamente. Mas você pega o Bakugou, pega ele na primeira temporada, explodindo aquele caderninho do Midoriya, ele sendo arrogante, ele sendo um babaca, ele indo quebrando no decorrer das temporadas, né? Quando o All Might encerra a carreira, que ele aponta lá na TV, o Midoriya chora, o Bakugou percebe, porra, isso aí foi pra ele. Ele é o próximo. O Bakugou já começa a criar teorias. Ele obviamente, ele sabe uma coisa ou outra, mas ele não tem como provar. E aí ele começa a ficar muito quebrado psicologicamente. Eu acho que ele é o personagem com mais certa profundidade. Teoricamente era pra ter sido ele e o Todoroki, na minha opinião. O Todoroki, ele começou muito bem, só que ele também foi decaindo. Mas aí, continuando com o Bakugou, ele se quebra totalmente quando ele vê aquilo, tá ligado? Ele começa a ir perdendo e errando. A mente dele começa a entrar em colapso. Até que ele finalmente vai aceitando. Ele vai aceitando um ritmo muito lento, mas, cara, ele se sacrificando, ele tentando derrotar o Shigaraki, ele sentindo muita dor. Ele fala, porra, Izuku, é isso que você sente quando você luta, né? Porque ele vê o Midoriya todo machucado. E ele já não tava bem, né? Tava muito deteriorado. E aí ele toma aquele
aquele golpe do Shigaraki, que ele supostamente morre. Cara, aquela cena foi muito de cortar o coração, porque ele aceitou o Midoriya como um aliado naquele momento. Ele já tinha aceitado antes, mas naquele momento foi a revelação. Tipo assim, do subconsciente dele pedindo um autógrafo pro All Might, ele mostrando a cartinha que ele tinha conseguido quando ele era criança. Ele e o Midoriya tinha cada uma a mesma cartinha, né? Uma cartinha especial, dourada, e aquela cartinha banhada em sangue. Aquilo ali foi bem pesado pra aquele momento. E aí, quando ele volta, que ele olha pro Midoriya, né? Naquela explosão, quando ele volta, ele olha pro Midoriya, o Midoriya olha pra ele. Eles juntos, como uma equipe, um duo mesmo. Ele vai até o All Might, pega o All Might e ele chora. Ele nem chora, na verdade, ele ri. A gente vê ele sorrindo, cara, é muito foda. É muito foda mesmo. Ele tocando a bateria lá com a banda. Todo mundo lá, você não consegue? Ele pega aqui as varetas no seu nome e começa a bater na bateria. O cara é muito bom, é muito talentoso, aquele infeliz. Então é isso, My Hero Academia é um anime que teve altos picos, mas ao mesmo tempo, do jeito que a montanha russa é alta, uma hora você cai. Esse anime, ele foi muito interessante. Ele provavelmente vai ser um anime que vai inspirar outros, né? Daqui a alguns anos ele vai ser uma grande referência, eu tenho certeza disso. Não tem como dizer que não seja, porque querendo ou não, ele é um dos grandes shonens da época, dessa década de, sei lá, 2015 pra cá, né? Já estamos em 2025, já tá com uns 10 anos por aí. A My Hero Academia vai marcar gerações, com certeza, sem dúvida. O Midoriya marcou, o All Might marcou, o Bakugou marcou, o Todoroki marcou e muitos outros. Vai ter muitos personagens com a mesma ideia. E assim, só pra fechar esse vídeo com uma coisa que eu não curti muito em My Hero Academia, que eu acabei esquecendo de falar antes, né? Porque esse aqui não tá no roteiro, eu tô realmente falando do meu coração mesmo, eu tô simplesmente liguei o microfone e estou falando. Foi o All Might. Cara, eu acho o All Might muito interessante, eu acho ele um personagem muito foda, só que naquele momento eu sentia que o All Might precisava ter morrido. Eu sentia que o peso dele seria muito interessante para aquele momento da obra. Ah, você gosta de personagens morrerem? Não sempre, mas eu acredito que às vezes eles vão dar um peso maior pra cena. E eu acho que o All Might ter morrido naquele momento seria um momento muito mais crucial. Ia fazer o Midoriya realmente se tornar alguém mais frio, que eu acho que ele precisava ter sido um pouco mais frio naquela batalha, tá ligado? Eu gosto de um personagem bonzinho, mas às vezes o bonzinho demais é chato. O Midoriya vendo o Shigaraki fazendo muita merda, ele queria salvar o Shigaraki. E sempre que eu via essa cena, que eu escutava ele, eu vou salvar o Shigaraki, eu vou salvar o Tomura, eu ficava meio puto, tá ligado? Eu ficava tipo, mano, olha o que ele fez. Ele machucou o seu mestre, ele machucou todo mundo que você conhece, ele matou o seu amigo barra rival, que era o Bakugou, e você quer salvar ele. Eu ficava com esse pensamento. Eu acabei não gostando muito dessa ideia, mas fazer o que, né? Aconteceu, já acabou, não curti, não achei que o All Might merecia estar vivo. Eu sentia que seria mais interessante a morte dele para a história, para o desenvolver, para o trama principal, mas acontece. E é isso aí, se inscreve aqui no Refúgio Otaku, eu sou o Vitor, temos 2 vídeos por semana aqui nesse canal, e é isso, valeu!